Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos juntamos aqui ao redor da Palavra de Deus com o intuito de alcançarmos essa fé poderosa, essa fé que transformará os nossos corpos num abrir e fechar de olhos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa grande verdade da fé de arrebatamento, que está sendo instalada em nosso coração pela unção, pela capacitação do Espírito Santo, através da mensagem deste dia. As profecias, as promessas que estão na palavra, as escrituras que se cumpririam neste dia para produzir esta fé arrebatadora. O Mombana pregou uma mensagem intitulada Por que clamas, fala. Nessa mensagem, ele usa Moisés como o personagem para ilustrar o que ele se propôs a pregar. Veja, a fé com a qual Moisés pôde enfrentar o desafio do seu dia, uma fé sobrenatural. Moisés nasceu no tempo apontado pelas Escrituras. Seus pais, quando viram que ele era um menino formoso, eles o guardaram e não temeram a ira de Faraó. Ele foi instruído por seus pais, que eram levitas, de que ele seria o libertador do povo de acordo com a profecia. Abraão havia profetizado 400 anos atrás o tempo em que Israel passaria no Egito, e quando o tempo se cumpriu, eles sabiam que era a hora da libertação. Eles estavam sofrendo debaixo dos seus opressores, muitas angústias, muitas aflições, muitas dores, muito tormento debaixo de um faraó que não conhecera José. Ramsés, ele não conheceu José. E, portanto, ele olhava pela sua janela e tudo que ele via lá fora eram escravos que deveriam fazer um trabalho forçado na construção dos projetos arquitetônicos, nos projetos que o Egito tinha de conquista, de fortaleza, de crescimento e assim por diante. Então Moisés nasceu debaixo de uma circunstância onde ele pôde ver ao seu redor uma série de acontecimentos, uma série de cumprimentos das Escrituras, e aquilo ungiu a sua fé. Então isso pode trazer para nós uma grande lição nesta hora. Quando Moisés viu o conjunto de Escrituras se cumprindo, os 400 anos, as orações do povo, o seu nascimento, os dons que Deus deu para ele era um profeta, e ele cresceu debaixo de um ensinamento de que era a hora do libertador aparecer, e seus pais mostraram que ele era essa pessoa. Então tudo se ajuntando, todas as profecias, ele viu em todas as direções, tudo que estava acontecendo, os sinais, e isso ungiu a fé dele para o trabalho que ele tinha que fazer e ungiu a fé dele para o desafio que estava diante dele. Então a lição é essa: quando as promessas estão cumprindo, nós podemos ver de todas as direções o cumprimento das Escrituras, na Bíblia, nos sinais, nos eventos, os eventos, veja, esclarecidos por profecia, no povo clamando. Veja, isso tudo pode ungir nossa fé para o desafio que Deus tem para cada um de nós. Então a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, capacitação. A unção é capacitação, é autorização, é poder, que há de vir sobre vós e serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando a gente pode ver tudo isso se cumprindo, veja, com os olhos da fé, olhamos as Escrituras, olhamos os sinais, olhamos os eventos, olhamos a profecia. Veja, a palavra, minhas palavras são espírito e vida, ela unge a fé que está em nosso coração. Veja, a exemplo de Moisés, que nasceu com uma fé em seu coração, uma fé natural. Ele cresceu debaixo dessa fé, ele sabia que havia um Deus,
Ele sabia que esse Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó, veja, era o Deus de José. Ele sabia que os 400 anos haviam se cumprido, seus pais o haviam instruído, ele era um profeta, ele tinha todo o equipamento necessário e dentro dele estava uma semente colocada por Deus, o gens profético, que necessitava da luz da hora. Então, quando ele teve um encontro com a sarça ardente, daquela sarça veio uma voz, e aquela voz foi o anjo de Deus, o Espírito Santo, que o comissionou para a hora, para a missão, para a sua comissão, para o seu ministério. Aquilo o ungiu, lhe deu poder, lhe deu força. É isso que a igreja de hoje necessita, dessa virtude, dessa unção, dessa capacitação que vem das Escrituras. Veja, por isso, no livro de Apocalipse, na carta à era de Laodiceia, está escrito: aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas. O colírio, a unção, é o Espírito Santo, apontando para nós a Escritura para a hora que nós estamos vivendo. Inclusive, Mombrana disse que ele quer ter uma conversa com Moisés na eternidade sobre esse assunto. Quando ele viu que a hora tinha chegado, ele viu a profecia, Mombrana quer ter essa conversa com ele, de como ele soube que ele era o libertador, de que a hora tinha chegado, de que a profecia estava se cumprindo. Então, diz o Mombrana no parágrafo 70 da mensagem. Agora, quando ele teve tudo isso junto, veja, ele juntou a Escritura, juntou a aparição do pilar de fogo, juntou o clamor do povo, ele juntou o dom profético que ele tinha, o que seus pais haviam lhe ensinado, sendo ele um levita, sendo ele um homem que nasceu debaixo de profecias. Ele juntou tudo isso, vejam, esta grande coisa que ele havia visto, o tempo da Escritura. Muitas pessoas não se aprontam e não são despertadas, porque não podem ver o cumprimento da Escritura. Mas quando Deus nos dá essa graça de ver o cumprimento da Escritura, isso unge o nosso coração. Veja, ele viu o tempo da Escritura, as orações de sua mãe e de seu pai, o povo começa a clamar, começa a pedir a Deus, é a hora de uma profecia se cumprir. Ele teve um nascimento peculiar, um menino estranho. Veja, através do tempo, algo havia descido a ele, o ensinamento dos seus pais, sua experiência, tudo que ele via ao seu redor, o povo morrendo, clamando, gritando pelo libertador. Veja, e agora ele se equivoca e pensa que havia sido treinado militarmente e assim libertaria aos filhos, e nisso falhou. Moisés teve uma fé natural, 40 anos, ele pensou que poderia libertar o povo com uma força militar, com a força que ele tinha, sua capacitação que ele adquiriu no Egito. Logo ele fracassou, fugiu para Midian. 40 anos depois, agora vazio de tudo que o Egito tinha colocado nele. Ele esqueceu da sua cultura, do seu treinamento militar, das suas estratégias e tudo mais, e agora ele estava pastoreando o seu gado perante o Monte Horebe. E Deus então desce e mostra-lhe através do sobrenatural, o pilar de fogo, do Logos, veja, a palavra falada, agora manifestada perante ele, para dar a ele a sua comissão. Veja, um dia enquanto cuidava do rebanho, de repente viu uma sarça ardente, ele foi para cima, veja, não intelectualmente, não uma imaginação, não uma ilusão óptica, porém nele estava o Deus de Abraão numa luz, o pilar de fogo numa sarça, aquele fogo movendo-se como ondas, porém não se consumia a sarça. Veja, a voz da Escritura, a voz de Deus falou através dela e disse: tenho escolhido a ti, tu és o homem, tenho te levantado para esse propósito, estou te provando aqui por meio de sinais que tu vais descer para libertar os filhos, porque minha palavra tem que ser cumprida. Veja, da mesma forma, nós aqui no tempo do fim, de acordo com Atos dos Apóstolos, receberíamos um profeta como Moisés, de acordo com a Bíblia.
E da mesma forma como o povo estava preso no Egito, escravizado, subjugado por seus exatores, fabricando tijolo para poder construir monumentos, nós também estávamos presos dentro do Egito denominacional, escravizados por nossos exatores. Quem nos libertaria dessa escravidão? Então, exemplo do que Deus fez lá atrás, Deus trouxe aqui no tempo do fim um libertador, um profeta como Moisés. E da mesma forma como Deus atraiu Moisés para o pilar de fogo, veja, quando estava um ombrana dentro da água, batizando pessoas, essa mesma luz, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, veio ao profeta para comissioná-lo, para nos tirar do sistema religioso, nos tirar de dentro das denominações, a exemplo de Moisés, que tirou o povo de dentro do Egito, guiado pelo mesmo pilar de fogo, guiado pela nuvem, guiado pela obra profética, veja, num tempo apontado pela Bíblia, num tempo escriturístico, de acordo com Malaquias 4, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria um profeta, o profeta Elias. Veja, a sua palavra para esse tempo tem que ser cumprida. Estamos vivendo na hora. Não importa o que algum outro diz, a palavra tem que ser cumprida. O céu e a terra passarão, porém não a sua palavra. Veja, 73. Agora, quando Moisés teve tudo isso junto e visto por todas as direções, isto ungiu sua fé. A mesma coisa tem acontecido conosco, de acordo com Mateus capítulo 24, Lucas 17, Apocalipse 3, a era de Laodiceia, 2 Timóteo e demais escrituras. Nós estamos olhando o tempo de acordo com a Bíblia. Estamos vivendo os dias de Noé, quando o povo está comendo e bebendo e dando-se em casamento. Veja, os dias de Ló. Veja, o espírito sodomita. Veja, a prosperidade através do agronegócio, da construção civil e assim por diante. Vemos os sinais do pilar de fogo aparecendo, da nuvem. E veja, um tempo profético para Malaquias 4. Veja, olha como está a sociedade, como está a política, como estão os sinais, terremotos, tsunamis, vulcões e pragas, e tudo que está acontecendo de acordo com a Bíblia, fome e assim por diante, guerras e assim por diante, sim. Olhamos em todas as direções, isso está ungindo nossa fé, colocando em nós a virtude para vencer os desafios desse dia e trabalhar dentro do propósito para o qual Deus nos predestinou. Veja, que pensamento! Veja, isso ungiu sua fé. Diz uma urbana, que pensamento! Isto visto na Escritura, apontado exatamente ao que era Deus, falando e a evidência ali. Isto ungiu a fé que ele tinha. Nós temos o pilar de fogo, temos um profeta, temos as Escrituras, temos todos os sinais. Veja, isso ungiu a fé que ele tinha para ir trabalhar. De uma fé natural para uma fé ungida, agora poderosa. Veja, não para usar estratégias humanas, força militar, mas para ser guiado pelo Espírito Santo e ver a mão de Deus operando. Veja, aí diz uma banda, necessitamos de um arrependimento, necessitamos de um avivamento. O estou dizendo por mim mesmo, necessito de um sacudimento, necessito de algo. Veja, digo que estou falando de mim mesmo, nesta manhã ou acerca de mim mesmo. Necessito de um despertamento. Quando penso acerca desta grande evidência, tudo está perfeitamente colocado ali. Ungiu a fé de Moisés e a minha. Então, quando nós vemos todos esses sinais, veja, o sobrenatural sendo fotografado, os eventos modernos esclarecidos à luz da profecia. Quando vemos Mateus 24 diante dos nossos olhos, Lucas 17 diante dos nossos olhos, nos dias da vinda do Filho do Homem, o sinal profético, as evidências do que está acontecendo, isso deve despertar a verdadeira igreja. E eu creio que está despertando. Esses misteriosos 7 trovões, a revelação da palavra manifestada, do cumprimento das profecias, está sacudindo a verdadeira igreja. Irmão, busque isso em oração. Diga, Senhor, unge os meus olhos com colírio para ver a evidência das Escrituras cumpridas nesse dia. Abre meu entendimento como o Senhor abriu de Moisés. Veja, aquele pilar de fogo depois converteu-se na pessoa de Jesus Cristo
e hoje converteu-se na pessoa do profeta e do profeta para a profecia. A mensagem é esse pilar de fogo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tivemos o sinal, agora temos a voz do sinal. Permita que Deus fale com o seu coração através da mensagem. Ore a Deus, busque isso em oração, em estudo sistemático, lendo as mensagens. Deus ungirá a sua fé. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.